Mas olha só, na Copa do Mundo de Futebol do ano passado, o técnico Tite dispensou a ajuda de um psicólogo, dizendo que era pouco tempo para criar um vínculo entre o profissional e os atletas. E o treinador fez a linha do motivador, ele colocava frases no vestiário, por exemplo, confiança não se pega e se solta quando quer, aproveite o momento da confiança, ou preparem-se bem para merecer vencer. Além de sempre colocar nos discursos, quando ele dava entrevista, palavras como coragem, determinação, força e equilíbrio. Já a treinadora da seleção brasileira feminina, a Pia Sundhage, decidiu levar a psicóloga Marina Gunson, que desde 2019 integra a equipe. Qual que é a importância, então, de um psicólogo no ambiente esportivo? Para nos ajudar, eu converso agora com o Jean Schiavinato, ele que possui mais de 20 anos de experiência em gestão e performance humana, tem trabalhos aqui no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, mestre em educação e desenvolvimento humano, psicólogo, orientador mental, já foi do São Bernardo, do Mirassol, equipes aqui do estado de São Paulo. Então, Jean, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso programa. E qual que é o papel do psicólogo em uma equipe esportiva, numa seleção brasileira? É um trabalho individual, é um trabalho coletivo quando está em equipe? Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos veem. É um prazer muito grande estar compartilhando desse momento aqui com você e com os seus telespectadores. Bom, pegando o início da sua fala aí, se palavras de fato com o comportamento humano, os pais resolveriam o problema com os seus filhos, né? Bastaria dizer estuda que eles estudariam. Verdade. Eu costumo dizer o seguinte: é fundamental o trabalho do psicólogo. Antes, só fazendo uma pequena correção aí na sua apresentação em relação à minha pessoa. Eu possuo o mestrado em desenvolvimento humano pela Unicamp, aí em Campinas, mas não necessariamente eu tenho a formação acadêmica em psicologia. Eu me uso da psicologia para ajudar na performance humana. Ótimo. E que bom que a Pia trouxe um profissional, porque hoje, se a gente for considerar qualquer equipe de futebol que tenha pelo menos o mínimo de uma gestão profissional, a gente parte do pressuposto que, além dos analistas para verificar as questões técnicas e as questões físicas, é fundamental nós termos ou um analista comportamental ou um profissional da área da psicologia, porque senão a gente vai ter um ser humano observado apenas do ponto de vista do seu corpo e não da sua mente também, né? Na sua visão, a treinadora, então, da seleção brasileira acerta em levar, então, para a maior competição de futebol do mundo, uma profissional para estar ali, junto com as atletas. E aí eu já emendo. O que pode ser feito no meio dessa competição? O que o papel do psicólogo ele precisa observar nesse dia a dia? A Pia não só acerta, como ela está na vanguarda quando a gente pensa em seleção brasileira masculina, né? Ela já entendeu que esse profissional é fundamental hoje dentro de qualquer equipe esportiva, não só do futebol. E o papel da análise comportamental, o papel do treinamento mental, ele é fundamental não só para o atleta individualmente falando, mas também para a equipe de uma maneira coletiva. E existem N alternativas e ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado que podem contribuir sobremaneira para a performance das atletas. Eu até recentemente estive analisando um estudo, um artigo que mostrou o quanto que as goleiras conseguiram crescer ao longo desses últimos 7 anos no que diz respeito à valência cognitiva de reflexo, a velocidade com que elas chegam na bola, por intermédio de um treinamento psicológico que envolve várias luzes que você coloca na frente da goleira para ela ir performando junto às luzes conforme elas aparecem na sua frente. Esse é apenas um do exemplo, uma das ferramentas,
Uma outra ferramenta que eu posso descrever para você aqui agora e para os telespectadores é em relação a Team 10, que é um software que hoje faz muito sucesso no âmbito esportivo, que analisa o perfil comportamental de cada uma das atletas, dizendo para o treinador quais são os pontos fortes, quais são os pontos de atenção e o que fazer, como explorar o potencial desse atleta do ponto de vista do perfil, dependendo, olha só o que eu vou falar, Gabriel, dependendo da equipe com a qual você vai jogar. Então, se você vai jogar com uma equipe que você forma o seu time de maneira que ele vai ter mais posse de bola, um perfil de atleta lida melhor com esse tipo de jogo. Se você vai enfrentar uma equipe que você monta o seu time para ele ser mais agressivo, fisicamente falando, um outro tipo de perfil é melhor para esse tipo de jogo. Então, olha que informação valiosíssima que o treinador tem em mãos por intermédio de um software e de uma ferramenta de análise psicológica. Então, esse profissional ligado à área da saúde mental ou psicólogo esportivo, ele precisa estudar bem, então, o esporte que ele está atuando. Seja o futebol, o badminton, a natação, ele precisa estudar e ele precisa saber porque ele consegue colaborar com o comandante, com o treinador dessa equipe, então, Jean. Muito, Gabriel. Olha, eu tenho uma experiência com atletas também de tênis. Não sei se você acompanha o tênis, a gente teve o Wimbledon aí recentemente. Acompanho. Gabriel, não sei se você já percebeu, mas de um jogo de alto nível que dura entre 4 horas e meia e 5 horas, a troca entre a batida da bola na raquete do atleta, dessas 5 horas, ela acontece apenas em torno de 28 a 32 minutos. O que isso significa na prática? Que todo o restante desse tempo, ou seja, quase 4 horas e meia do tempo do jogo, é a mente do cara com ele mesmo. Então, o que a gente ensina para os atletas de tênis quando ele erra? E você vai perceber isso na hora que eu falar para você o que acontece. A gente fala para eles, não se recrimine. Vamos criar uma estrutura de diálogo mental para que você execute com a raquete qual seria o movimento correto que você teria que fazer. Então, muitas vezes você vê o atleta errando, aí ele respira, vai lá e faz o movimento com a raquete. Já passou aquela jogada, mas ele vai lá e faz o movimento com a raquete. O que ele está dizendo para o cérebro dele? É assim que se faz. Na próxima a gente acerta. O que geralmente não acontece quando você faz isso? São diálogos internos se recriminando. Poxa vida, errei, olha a torcida vaiando, e agora quem está me assistindo, o que será que está pensando? O que a gente chama de poluição mental. E muitas vezes, né, pegando este exemplo do tênis, a gente percebe isso é cada vez mais comum, porque eu sou um apaixonado também por tênis, sempre quando o tenista erra ou quando tem um rally, quando eles ficam muito tempo ali trocando a bolinha, ele já olha ali para o treinador e sempre tem uma mensagem, sempre tem um sinal do treinador, ou calma, ou colocando a mão na cabeça. Então esse lado mental, ele é fundamental. E muitas vezes, quando o tenista às vezes acorda, que a gente diz, né, já tá 5-0, porque no tênis vai até 6, se tiver 6-6 vai até 7. Mas quando você vê já tá 5-0, já foi um 7. Então esse lado mental, ele é muito importante no esporte. Lógico que em alguns esportes um pouco mais, um pouco menos, no atletismo também é algo muito importante, em provas curtas. Então, de fato, isso tem que ser mais levado a sério. E na sua visão, isso está sendo mais levado ou a gente ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido, Jean? No Brasil, infelizmente ainda, Gabriel, a gente tem um caminho muito longo a ser percorrido, guardando-se algumas peculiaridades dentro de determinadas modalidades esportivas. Por exemplo, o tênis já é um caminho mais curto. O voleibol já é um caminho mais curto, porque a gente teve e tem à frente desses esportes pessoas como, por exemplo, o Bernardinho, pessoas como, por exemplo, o Zé Roberto, falando especificamente agora do voleibol, que são profissionais que entenderam a importância desse trabalho para a performance dos atletas e para a performance das equipes. Quando a gente vai para outros esportes, como o futebol, e aí, de novo, eu valorizo o trabalho da Pia e o mindset dela de, desde 2019, estar trabalhando já com psicólogo junto à seleção brasileira, mas ainda, infelizmente, no futebol
masculino, nós temos, eu vou tirar a palavra discriminação, nós temos uma forma de enxergar o trabalho desse profissional de maneira muito enviesada. Então, aí tem um caminho longo para se fazer. Das 23 convocadas pela treinadora Pia agora para a Copa do Mundo, 11 nunca disputaram o Mundial. Existe um tratamento especial com atletas que estão vivenciando algo grandioso pela primeira vez? Com a sua experiência, quando você chega num clube de futebol, aí chega a informação para você, 11 atletas acabaram de chegar da categoria de base, são muito jovens. Existe um tratamento especial para essas pessoas que estão vivenciando algo de maneira inédita, Jean? Existe, inclusive, para nós entendermos quando esse atleta sai do ambiente no qual ele estava, por exemplo, clube, para ir num ambiente diferente, como, por exemplo, seleção brasileira, a gente, inclusive, tenta entender desse atleta como deixar o ambiente, quando eu digo ambiente, eu falo, inclusive, em rotinas, como deixar o ambiente da seleção brasileira mais próximo daquilo que ele vivenciava no clube. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um trabalho bem bacana em Bogotá, na Colômbia, com para atletas da seleção brasileira. Um deles, o Claudinei, que é arremessador de dardo. O Claudinei, quando ele foi para o Paralimpíadas de Londres, você sabe qual que era a principal preocupação dele, Gabriel? É se teria feijão, olha só, cara, se teria feijão na dieta no Centro Paralímpico. Então, você imagina o seguinte, o cara estava com uma preocupação que não necessariamente tinha a ver, inclusive, com a competição. Era com a dieta dele. E aí a gente conversando com ele, conversando com a comissão da seleção brasileira, orientamos para que entrasse em contato, inclusive, com a alfândega, porque a gente tem alguns problemas para transitar alimentos de um país para o outro, mas que a gente conseguisse levar um pouco de feijão para ele, para aproximar aquela rotina de dieta um pouco mais daquilo que ele estava acostumado no dia a dia. Ah, mas você acha que isso pode interferir na performance? Sim, pode. Às vezes até o tipo de música que ele ouve, o tipo de programa que ele assiste, deixar com que isso não seja abortado, apartado dele de uma hora para outra. Ô, Jean, enquanto você estava dando a resposta, eu estava lembrando aqui, durante 6 anos eu apresentei aqui na TV Câmara o programa Mais Esportes. E toda semana eu entrevistava atleta para atleta, pode ser experiente, como o Frank Caldeira, o André Heller, Sandro Dias Mineirinho do skate, ou até atleta que ainda não despontou de maneira nacional. E eu sempre fazia uma pergunta se ele tinha alguma superstição, se ele fazia alguma coisa antes de entrar numa competição. E a maioria dos atletas, assim que eu perguntava, falava, não tenho nada. Aí ele pensava uns 3 segundos, aí ele respondia, não, mas é que eu gosto de entrar, escolher o número sempre que tem 7 e 8, porque é número que eu me dou bem. Aí o outro, não, eu tenho uma meia que eu sempre utilizo. Já teve resposta, eu gosto de comer sempre um lanche, eu sei que não pode, mas eu tinha que comer um pão específico. Então, eu achava muito engraçado que a primeira, não tenho nada. Mas quando você vê o atleta, sempre ele começa a se apegar a algumas coisas. Pode ser o feijão que você citou, pode ser um lanche, a meia da sorte, e isso acaba mexendo com o mental do atleta, né? Se ele está preparado, se ele já tem uma rotina, que ele faz algo, e depois chega na competição, isso muda, isso altera e ele precisa estar preparado para essa alteração, né? Sim, a gente tem que entender, Gabriel, que o atleta é um ser humano. Eu gosto sempre e acredito que toda vez que eu dou a entrevista, isso ajuda bastante os telespectadores a entender um pouco melhor todo esse conceito. Eu sempre gosto de fazer analogias com o nosso dia a dia, porque o atleta é um ser humano. Imagina você convidar no final de semana um parente que faz muito tempo que você não vê para almoçar na tua casa. E conversa vai, conversa vem, está ali na sala, de repente convida, porque ficou pronto o almoço, para sentar na mesa. E ele senta na tua cadeira, na cadeira que você está acostumado a sentar todo santo dia. Cara, aquilo te tira do eixo, às vezes você fica meio assim, ressabiado, e você acaba pedindo para a pessoa, você não pode sentar em outro lugar? Senta aí sempre, né? Se nós, no dia a dia, já temos esse tipo de situação que nos aflige, por que o atleta seria diferente? Ele é um ser humano como qualquer outro, então ele também tem essas
esses meandros que acabam interferindo na performance dele no dia a dia, né? E aí a gente tem que entender um pouquinho e fazer essa medição entre o que é cientificamente aceito e o que vem para aquela esfera do cultural, o que vem para aquela esfera do misticismo. O Brasil é um país muito envolto por misticismo. E a gente não pode acabar com isso de uma hora para outra, né? Tem, sim, a gente poderia depois ficar horas conversando sobre situações que eu vivenciei dentro de vestiário, falando especificamente agora de futebol, que a princípio parece uma loucura, mas que depois o negócio funciona lá dentro. A gente tem que entender isso, porque tem um componente cultural também que você não pode desprezar. De repente, se você estiver num vestiário de um Chelsea, se você estiver no vestiário de um Liverpool, isso não vai fazer sentido nenhum. Mas se você estiver num vestiário de um clube brasileiro, passa a fazer sentido. Tem algum exemplo que você pode dar pra gente de algo curioso que você vivenciou? Curioso e hilário, né? Então a gente chegou no vestiário e o treinador disse assim: olha, pessoal, a gente precisa que cada atleta, depois que terminar o Pai Nosso, fale o nome de um santo. E ele estava lá com os 11 atletas titulares, porque ele falou que a prece deveria ser feita com os 11 atletas titulares. E começou lá com o goleiro, São Paulo, o outro São Jorge, o outro São João. Óbvio, quando foi chegando lá no 11º, já tinha acabado quase o nome de todos os santos. Estava difícil, né, Gabriel? Sim. E de repente, o treinador ele deu uma regra. Ele falou assim: ninguém pode soprar para ninguém. E quando chegou lá no 11º jogador, todo mundo abraçado, olhando para ele. Vamos, Zequinha, fala o nome. Ele, gente, eu não lembro o nome de ninguém. Aí o treinador não pode soprar. De repente, um atleta pegou e falou assim, ó, lembra da novela? Aí, cara, ele levantou as duas mãos para cima e falou, São Roque Santeiro, mas ele gritou com tanta força. O treinador falou, moleque, você acabou com o jogo, não podia ter feito isso. Sensacional. Parece que é uma coisa de outro mundo, mas faz parte do vestiário do futebol brasileiro. Foi mais difícil que a partida, esse pré-jogo, hein, Jean? Foi mais difícil que a partida, cara. Aí, obviamente, não se sabe agora por que circunstâncias, se foi por causa de não ter falado o nome do santo ou não. Eu acredito que muito mais por conta da competência do adversário, mas eles perderam. Ah lá, tá vendo? E o treinador ainda já tem uma desculpa pro que aconteceu. Não vai externar isso, mas internamente ele já sabe o motivo da derrota. Se o Gabriel for perguntar na coletiva para ele porque o time perdeu, jamais ele vai falar. Jamais, com certeza. Agora, Giano, uma pergunta anterior. Eu falei dessas 11 atletas que vão disputar a Copa do Mundo pela primeira vez. Por outro lado, nós temos a Marta, eleita 6 vezes a número 1 do planeta, recordista, e ela participa pela 6ª vez também da Copa do Mundo. Atleta experiente também pode se sentir pressionada por ser a última Copa dela. A gente falou de atleta nova, mas atleta experiente também pode sentir essa pressão e também precisa de um trabalho especial. Todos os atletas que eu conversei que estavam próximos da aposentadoria, sempre, inevitavelmente, 100% deles diziam: ainda sinto o frio na barriga, ainda sinto aquele nervosismo para entrar em campo. Todos eles. Até porque muitos, quando param de sentir isso, automaticamente já contam que é o momento da aposentadoria. Então, a gente tem a situação das meninas que estão indo pela primeira vez, que precisam desse acompanhamento psicológico, e temos também a situação da Marta, pelo amor de Deus, quantas vezes a melhor atleta do mundo, mas que enquanto ser humano também tem lá as suas sensações de final de ciclo, que talvez não sejam semelhantes às sensações das meninas que estão em início de ciclo na seleção brasileira. Mas ela também tem ali algumas coisas que precisam ser vencidas, alguns componentes que precisam ser vencidos, até mesmo para performar de uma maneira que ela consiga fechar com chave de ouro o ciclo dela dentro da seleção brasileira, né?
O goleiro argentino, o Emiliano Martinez, que foi campeão do mundo, ele creditou o sucesso pessoal ao psicólogo Davi Presley, e agora eu abro aspas, ele disse assim: minha cabeça está mais centrada do que nunca, ganhando ou perdendo. Com o que exige o futebol mundial, creio que todo jogador precisa de um psicólogo, fecho aspas. Foi importante o depoimento do goleiro durante uma Copa do Mundo, acreditando este sucesso a um profissional, Jean? Foi, e que pena que ainda no Brasil, muitos atletas que passam por esse tipo de trabalho omitem a importância do trabalho para não serem estigmatizados. Então, essa camisa aqui atrás, ó, ela está autografada pelo Jatobá, que jogou na seleção brasileira de basquete sobre rodas durante muitos anos. E o Jatobá fez questão de autografar essa camisa depois que ele se aposentou da seleção, porque quando ele me procurou, ele não estava conseguindo mais ser convocado. A gente fez lá um trabalho de alguns meses, ele voltou a ser convocado e ele deixou muito claro a importância do trabalho que nós fizemos para ele voltar a ser convocado para a seleção brasileira. E explicitou isso publicamente. Mas tem muitos atletas, eu tenho atleta, para você ter uma ideia, Gabriel, que diz assim: Jean, cara, o teu trabalho está me ajudando muito. É obviamente que eu não vou citar o nome aqui agora, até por uma questão ética, mas um atleta que recentemente, ele toda vez que ia para o vestiário, ele precisava vomitar para jogar para fora a ansiedade que ele sentia. O vômito, ele gera um dispêndio de energia no atleta. Então quer dizer o seguinte: esse atleta já ia para o campo com uma energia menor do que aquela que ele poderia por conta do vômito. Acabamos com isso. Só que qual foi o pedido que ele fez? Cara, eu vou agradecer pro resto da vida do seu trabalho, mas não fala para ninguém não que a gente está desenvolvendo esse trabalho. Às vezes vai pegar mal para mim. Então, olha só o que existe ainda no mundo do futebol, né? Essa resistência. Para você ver, cara, porque de repente, de fato, se ele está se sentindo dessa forma, é porque isso pode prejudicar ele, talvez no clube que ele está hoje, ou para um próximo clube para o qual ele vai ser contratado. E na maioria das vezes, eu cheguei a perguntar, né, para esse atleta especificamente, mas qual que é o seu receio? Ah, os caras pensarem que eu sou fraco mentalmente. Olha só, que estigma. Essa resistência com os próprios jogadores, às vezes com comissão técnica, do que vão pensar dele? Exatamente, Gabriel, você não tem ideia, cara, da quantidade de atletas que precisam desse trabalho, seja antes, durante ou após a partida. Se você me permitir, eu vou só dar mais uma vivência que eu tive com um clube de futebol que estava disputando a segunda divisão do Campeonato Paulista, e o atleta subiu até o meu quarto, o treinador, cabeça aberta, permitiu que eu acompanhasse o trabalho, tanto antes quanto durante e após os jogos, e o atleta subiu e falou assim: Jean, chorando, Gabriel, chorando, ele falou assim: Jean, o meu agente acabou de me ligar, o meu empresário acabou de me ligar, o jogo seria transmitido pela TV, e o treinador pediu para eu jogar mais recuado. Ele estava se destacando no Paulista justamente por ele avançar, né? E o treinador pediu para eu jogar mais recuado. Só que o meu agente, o meu empresário acabou de me ligar e falou assim: esquece o que o treinador falou, vai para cima, o jogo vai ser televisionado e o clube X vai assistir o jogo. Dilema, né? Se não tem alguém para conversar com o atleta, alguém preparado, obviamente, para conversar com o atleta nesse momento, como que você acha que o atleta vai para campo, cara? E quantas vezes, Gabriel, isso não acontece diariamente, toda semana, e passa batido? O jogador fica naquela posição vulnerável, né? Busco algo melhor para minha carreira, para minha vida, mas aí posso prejudicar o meu time, fazer algo que o treinador está mandando, que é o chefe, que é o comandante. É uma situação que ele é o elo fraco ali, né? Perfeito, Gabriel. E aí a gente está lá na TV assistindo, principalmente se a gente acompanha esse atleta, a gente fala assim: meu Deus do céu, o cara desaprendeu a jogar bola, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a cabeça do cara virou um trevo. É isso que está acontecendo. Duas informações conflitantes, a do treinador
e a do empresário dele. E nessa conversa, você dá um direcionamento, vai para um lado ou vai para o outro, ou você deixa ele tomar a decisão? Nossa, cara, excelente pergunta. O direcionamento é sempre do atleta. O que eu ajudo ele é encontrar a melhor resposta. Sabe por quê, Gabriel? Porque se eu der a resposta para ele, dependendo de como for a performance dele dentro de campo, ele vai imputar a responsabilidade à resposta que eu dei. E a melhor resposta não está dentro de mim. A melhor resposta está dentro dele. Ah, e por que muitas vezes a pessoa não consegue encontrar a melhor resposta? Porque ela está num estado emocional, por conta da situação ali do entorno, que não a permite raciocinar da melhor maneira. Ora, antes de vir para cá, eu estava atuando junto a uma empresa que eu presto assessoria e um gestor chegou para mim e falou assim: eu preciso demitir esse cara. A hora que eu fui conversando com ele, ele percebeu que ele não precisava demitir a pessoa. Ele precisava indicar para aquela pessoa um treinamento de soft skill, de melhora de comportamento, porque do ponto de vista produtivo, o cara era o melhor que produzia dentro da equipe. Era só fazer um ajuste. Por que o cara estava tomando a decisão errada ali, o gestor estava tomando a decisão errada? Porque ele estava num componente emocional que ele não estava raciocinando direito. E a resposta já estava dentro dele. Sobre os soft skills que você citou e as habilidades necessárias, e também o trabalho que você realiza. Por exemplo, mudanças de comportamento de um atleta, de humor, o clima do grupo, questão de liderança, tudo isso você analisa e repassa ao treinador. E já emendando, tem uma parte que é confidencial, sua e do atleta, e tem outra que você precisa repassar ao comandante da equipe? Perfeito. Olha, sempre, a priori, a conversa é confidencial. Nada daquilo que é conversado entre eu e o atleta vai para a comissão técnica, vai para o treinador, sem que haja a permissão do atleta. Eu só quebro essa regra, e profissionalmente falando, é possível fazer isso, em duas circunstâncias. Primeiro, se o atleta vai colocar a vida dele em risco, e segundo, se o atleta vai colocar a vida de outras pessoas em risco. Fora essas duas circunstâncias, eu só posso passar para o treinador aquilo que o atleta me permite passar. Agora, é importante dizer que a gente sempre trabalha para construir um nível de confiança tal que o atleta, na maior parte das vezes, sempre permite que haja esse tipo de tráfico de informações. É óbvio que, na minha opinião, o melhor dos mundos seria sempre a gente fazer assim, trabalhar para que o atleta se sinta confiante o suficiente para que o trânsito das informações chegue até a comissão técnica. Caso contrário, sem consentimento, jamais. Porque senão eu vou quebrar a confiança do trabalho com ele também. E eu trabalhei com um atleta que foi revelação na base do Palmeiras, e ele abominava o trabalho psicológico, porque ele disse que a comissão técnica fazia tanta pressão em cima do profissional que o profissional passava as informações sem que ele permitisse para a comissão técnica. Quebrou a confiança, esquece, você não vai conseguir mais desenvolver o trabalho com essa pessoa. Sobre essa pressão que você citou há pouco, recentemente a ginasta Simone Biles, uma das maiores de todos os tempos norte-americana, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, se retirou durante a final da equipe e antes dos eventos finais individuais de salto, barras paralelas e exercícios de solo. A tenista Naomi Osaka abandonou Roland Garros, uma das competições de tênis mais importantes, e abordou também a questão da saúde mental. O surfista Gabriel Medina, que já foi campeão mundial, já parou a carreira também para cuidar da saúde mental. A nadadora Ana Marcela Cunha rompeu com o treinador também para cuidar da saúde mental. Já citei aqui 4 esportistas de áreas diferentes, de elite, e todos eles falaram sobre saúde mental, sobre pausas na carreira, abandonos. Que avaliação que você faz do que acontece e dessa exigência?
A gente está hoje dentro de uma perspectiva social diferente daquela que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. Eu vou falar por mim, né? Eu tenho um trabalho geracional também que eu faço, tanto no ambiente corporativo quanto no esportivo, que é a de entender principalmente o papel do treinador. Geralmente, hoje, aqueles que estão em mais destaque são da geração X ou da geração Boomer. Eu sou da geração X porque há um conflito em relação aos millennials, que é a maior parte dos atletas, e a geração Z, que está chegando aí. E por que eu estou trazendo o contexto geracional para responder a sua pergunta? Na minha geração, a gente passava o trator por cima de tudo, inclusive da saúde mental, em nome do trabalho, em nome da performance, em nome do desempenho, e, obviamente, a gente tinha que colher tudo isso depois lá na frente. Essa geração, eu acho fantástico isso, quando a gente fala de millennials, quando a gente fala de geração Z, quando a gente fala de geração alfa, hoje 5 gerações trabalhando juntas dentro, por exemplo, de uma empresa, e hoje o clube não é diferente também. Eles trazem uma perspectiva que é a seguinte: eu sou um atleta ou eu estou um atleta? Se eu estou um atleta e hoje não me sinto bem para estar um atleta de alto desempenho, de alto nível, por conta da minha questão emocional, eu, atleta como um todo, vou estopar a minha carreira neste momento, porque não faz sentido nenhum para mim continuar desse jeito. Não faz sentido nenhum para o Gabriel estar surfando uma onda, chegar em casa sozinho e chorar. Não faz sentido nenhum para nenhum atleta esconder isso. E, cara, eu bato palma para esses atletas. Eu acho que é fundamental, eu acho não, eu tenho absoluta certeza que é fundamental esse tipo de posicionamento. Não se brinca com a saúde mental. O atleta não tem um botãozinho que ele vira lá off e on quando ele vai para a onda, quando ele vai para a quadra e quando ele está em casa. Eu já ouvi de esposa de atleta com o qual eu trabalho dizer assim: ele estava em campo, fazia o gol, sorria, tinha lá 30, 40 mil pessoas gritando o nome dele. A hora que ele chegava em casa, ou ele se debruçava para chorar, ou ele se apegava no álcool. Vale a pena esconder isso? A geração de hoje prova que não. Ótimo, isso é uma boa notícia. Então quer dizer que no passado existia essa pressão também, só que muitas vezes o atleta ficava calado ou não sabia o que estava acontecendo e não conseguia externar. E essa geração não, ela está um pouco mais aberta, não como deveria, mas falando um pouco mais. Perfeito, e graças a Deus que está assim, cara, graças a Deus que está assim. Porque a pressão sempre existiu e não faz sentido nenhum se você está em determinado momento que você está sucumbindo à pressão, você continuar, não, tira o pé do acelerador. Ô Jean, o que é mais difícil para este profissional trabalhar nesse ambiente esportivo ou do futebol? Qual que é o maior obstáculo que você enfrenta ou que você já enfrentou? É entender, no caso, não eu, mas quem está à frente da equipe, que o profissional que vem para trabalhar com análise comportamental, que vem para trabalhar com psicologia esportiva, ele não está ali para querer competir com o trabalho do treinador. Ele está ali para ser mais uma engrenagem no trabalho do treinador. Por isso que eu tenho hoje um trabalho muito forte que eu já desenvolvo há alguns anos com o Ricardo Catalá, que subiu o Mirassol para a Série B do Campeonato Brasileiro. Está lá lutando agora com o Remo, pegou uma baita de uma situação difícil do Remo com 6 jogos sem ganhar e está tentando sair ali da zona de rebaixamento. E o trabalho que eu desenvolvo com o Catalá é o seguinte: eu sou mais uma engrenagem. Eu não vou chegar na coletiva e falar assim: vocês viram a performance do fulano de tal? Sou eu aqui que estou trabalhando o mental dele. Até porque eu acredito que os treinadores de futebol hoje, eles têm esse receio
porque de fato tem alguns profissionais que adotam uma postura inadequada. Tem gente que cura até câncer hoje, pelo amor de Deus. E não é esse o caminho. O caminho é você ser mais uma engrenagem. Tem lá o profissional que faz a análise de performance da fisiologia, o outro que faz análise de performance da área técnica, o outro que faz análise de performance da área tática, e tem o Jean e tantos outros profissionais que fazem análise da performance comportamental. Somos só uma engrenagenzinha. Falta os treinadores enxergarem isso e não ficarem reticentes de que esse profissional vai acabar assumindo a responsabilidade se o time deu uma guinada ou não. Ótimo, ótimo. Pegando o gancho quando você disse dessa relação do jogador que às vezes acontece com o álcool. A gente sabe que os atletas vivem um ambiente de pressão, muitas cobranças de torcida, de imprensa, de familiares, a própria cobrança do atleta. Sem uma rede de apoio, pode ser uma porta de entrada para sintomas depressivos, para ansiedade, pânico, vícios e até outros transtornos, Jean? A gente tem observado aí, o que chega até nós de maneira mais latente é aquilo que acaba chamando mais a atenção, né? Como, por exemplo, um Brenner que estava lá na Alemanha e botou fogo na casa, como teve recentemente, agora não me vem à mente o nome do atleta, um atleta do Grêmio, que acabou sendo pego numa rodoviária sozinho, porque deu um branco na cabeça dele, e aí perguntaram o que está acontecendo, ele, rapaz, não sei o que está acontecendo, não sei o que eu estou fazendo aqui na rodoviária, e tiveram que ir lá resgatar o garoto na rodoviária. Atletas que se envolvem com álcool, atletas que se envolvem com drogas, e tudo isso porque a gente não está predisposto ainda no futebol brasileiro. Assim, eu estou generalizando, mas óbvio que existem as suas ilhas, mas infelizmente é a exceção. Não estamos ainda abertos a entender que essa pessoa que está sendo submetida a um estresse, uma pressão muito grande, precisa desse tipo de apoio. Nas empresas já está mais fácil. Por exemplo, um CEO. Cara, quanta pressão um CEO não recebe? E o CEO hoje tem essa rede de apoio, seja com um mentor, seja com coaching, seja com um psicólogo, ele tem essa rede de apoio. E o atleta precisa ter essa rede de apoio. E eu não me furto nunca a estar aqui com vocês, com o Gabriel, a estar com o Riva, a estar com o Olivério, a estar, enfim, na mídia de uma maneira geral, porque eu estou utilizando esse espaço justamente para a gente começar a fazer uma reflexão mais madura a respeito do papel do treinamento mental dentro do esporte brasileiro, de uma maneira geral, e no futebol mais especificamente. Vai ser bom para o atleta, vai ser bom para o clube, e inclusive a gente está trabalhando hoje com uma análise eu não consigo encontrar agora como que a gente traduziria isso para o português, mas o match, né? O casamento que existe entre a forma de enxergar o jogo do treinador e a forma de enxergar o jogo do atleta. Hoje já tem alguns treinadores de futebol que antes de contratar o atleta, ele fala assim, Jean, pede para esse atleta responder o questionário de match cultural para ver se a minha cultura de jogo bate com a dele. Porque antes funcionava como? O cara está performando na outra equipe, beleza? Ele custa X milhões. Ok, está dentro do nosso orçamento. Mas será que vai dar match entre a minha cultura de jogo e a cultura de jogo do atleta? Eu não estou falando aqui de cultura no sentido de conhecimento, não. É visão de jogo, tá? Então a gente já tem essa ferramenta hoje, Gabriel. Que é a ferramenta que algumas empresas já utilizam e que o esporte está começando a utilizar hoje. Eu tenho um exemplo de uma empresa que não utilizou a ferramenta de match cultural, contratou um CEO. O CEO ganhou uma luva de R$800 mil. No terceiro mês, teve que desfazer, e a luva não tem volta, teve que desfazer o contrato, porque não deu match de cultura. Né? Até mesmo, por exemplo, existem alguns programas que, se você for fazer, não dá tanto match assim.
porque a visão de cultura daquele programa não coincide com a sua visão de cultura. E a gente precisa também entender isso. Sobre esta ferramenta que você está falando, sobre o perfil do atleta, questão de cultura. O que ele faz fora de campo? Aquele que sai da concentração, vai para balada, ou se envolve em polêmica no relacionamento, é famoso, vira e mexe, tem notícia sobre ele. Mas ele tem rendimento em campo. Isso importa para este profissional que está cuidando da saúde mental do atleta e do grupo? Claro que importa, porque esse atleta, por mais que ele esteja rendendo dentro de campo, existe ali um componente fisiológico que uma hora vai gritar, e existe um componente psicológico que é o seguinte, ele tem que entender, o atleta precisa entender que uma vez que ele está nessa profissão, ele, quando tem a sua imagem associada a um determinado produto, quando tem a sua imagem associada a um determinado clube, não dá para você tirar essa imagem que ele está passando fora de campo em relação à associação com o clube, em relação à associação com o produto, em relação à associação com a empresa. Então, o trabalho do analista comportamental, ele mostra para esse atleta também um tipo de trabalho que todos nós deveríamos fazer, que é o de autoconhecimento. Você se autoconhece a ponto de saber aonde que você vai escorregar na maionese fora de campo e vai acabar gerando uma repercussão negativa da associação da sua imagem com o clube, com o produto e com outras empresas. Porque muitas vezes, Gabriel, o atleta ele não se preocupa com isso porque ele não chega nesse nível de reflexão. Ele não chega no fundo da camada da cebola. Ele fica só na superfície. E aí precisa de alguém para ajudá-lo a chegar nesse nível de reflexão, que é algo que na Europa a gente já tem. Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem do que eu vou falar para você agora. Por que a Liga Inglesa busca os atletas cada vez mais cedo no Brasil? Eu vou responder para você. É porque é mais fácil de moldá-lo do ponto de vista comportamental quando ele vai com 16 anos de idade. Porque quando ele vai aos seus 20, 21, é mais difícil. E por que eles pegam um atleta com 16 anos para moldá-lo lá? Porque a gente não faz esse tipo de trabalho aqui no Brasil. E muitas vezes a gente escuta, né, que o clube está monitorando, está conversando com as pessoas que estão em volta deste atleta, faz parte desta ferramenta que você está falando, né, para ver se ele se encaixa. Não é só o futebol que é analisado, é se ele vai conseguir performar dentro daquele estilo que tem o clube. Perfeito. Cara, o atleta, ele é um profissional como qualquer outro, como eu, como você. Por que a gente toma um pouco de cuidado com o que a gente coloca nas nossas mídias sociais? Porque vai associar o nosso trabalho, inevitavelmente vai associar o nosso trabalho. E quantos gestores bons eu já não tive a oportunidade de alertar para esse processo de autoconhecimento, porque estavam correndo o risco de serem demitidos por achar que a vida fora não necessariamente deve ser associada à vida do trabalho. E esse feedback do atleta é importante para você e ele acontece? A sua pergunta é no sentido, tenta me explicar melhor para ela, o feedback do atleta... Quando você realiza o trabalho com ele, após essa performance, após um jogo, esse feedback do que ele conta para você depois, ele é importante? É fundamental. E aí eu volto na questão da confiança, né? E a gente vai ficando com o cabelo um pouco mais grisalho e a gente vai percebendo que não necessariamente a primeira resposta que ele dá no feedback é o que de fato ele está pensando ou o que ele está sentindo. E aí a gente vai aprofundando a técnica de diálogo até que ele chega de fato em qual é o feedback verdadeiro que ele precisa passar para a gente, né?
Ótimo. Jean Schiavinato, muito obrigado pela aula que você deu aqui pra gente. Tenho certeza que foi de grande valia para o nosso público, contando as curiosidades, falando sobre saúde mental dos atletas, que muitas vezes é muito distante do público, assiste só pela televisão, e humanizar também aquilo que o atleta passa no dia a dia, questão de treinamento, quanto é difícil, quanto que a gente não sabe do que acontece e muitas vezes só cobra resultado. Então, é muito importante os casos, os exemplos que você passou aqui pra gente. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar aqui no nosso programa, porque esse assunto é muito importante e certamente este ano a gente vai continuar falando sobre saúde mental e fica aberto aí para suas considerações finais. Gabriel, eu que agradeço. E, cara, você não sabe o quanto que eu fico feliz de ter... Porque, inevitavelmente, desculpa, cara, mas eu estava respondendo aqui e estava fazendo uma análise comportamental sua. O quanto eu fico feliz de ver a sua felicidade em trazer essa informação para o seu público, né? Quiçá a gente possa criar aí uma corrente bacana do bem e outros profissionais da área da comunicação sentir, sabe, essa coisa legal que dá para ver em você aí, de estar levando uma informação que é relevante para o seu público. Porque vamos imaginar que no seu público tenha um pai que tem um menino que está jogando futebol e está se despontando. Cara, a gente já está ajudando ele. Vamos imaginar que tem um atleta amador, que não é de alta performance, não vive disso, mas vai ter uma competição de bike no final de semana e está assistindo a gente aqui. Pô, estamos impactando ele positivamente também. Então, fico muito feliz nesse espaço que você abriu para mim aqui hoje, viu? Eu fico feliz de ter me saído bem nessa análise aí que você realizou. Consegui passar, então, a minha animação, porque realmente foi muito boa a entrevista. Então, a gente sempre fica bastante empenhado. Com louvor, Gabriel. Passou com louvor. Ótimo, muito obrigado. Agradecendo a participação do Jean. Um abraço. Abraço, até a próxima.